Deus me paga. Não, estou a falar a sério. Eu como historiador, tenho-me dedicado a perceber dois fenómenos, ou se quiserem, duas variantes, duas vertentes, que caracterizam a chamada modernidade contemporânea, ou que eu chamo de modernidade contemporânea, que é a secularização e a laicidade. E eu digo modernidade contemporânea porque eu considero que a modernidade emerge no seio da sociedade cristandade a partir do século XIII. Portanto, e tem razões hoje mais do que suficientes, e os que estão aqui maturam mais regularmente, têm razões mais do que suficientes para dizer, para falar dessa primeira modernidade, e que é bom explicar o que é essa modernidade. A modernidade não é uma questão de ordem tecnológica, mas vem da possibilidade da vivência, por um lado espiritual e até do dizer Deus, para além das fronteiras da instituição. E não da instituição no sentido mais comum e corrente do termo, mas daquilo que é a instituição que, no fundo, deu origem a uma modelação societária a que nós chamamos a República Cristiana. É o processo de transformação na sociedade que se auto-apresentava como um todo, que se apresentava, quer dizer, que o fosse. E, portanto, eu, ao dedicar-me a isto, a estes assuntos, o que vos vou propor é um tema que aqui já foi sugerido logo no primeiro dia, que é a questão da nação e da relação entre dois temas que eu penso que são importantes, que marcam a aproximação que persiste ainda hoje, olhar para, no fundo, a realidade de que fazemos parte, em sentido relacional, a nação, e dois termos que muito foram e são cotidianamente utilizados, que é a decadência, ou que é a queda, e que é o problema da predestinação, ou se quiserem, do horizonte de realização societária. E eu digo isto porque eu vos considero que é impensável pensar-se a modernidade fora das grandes questões transportadas pela antropologia nas suas diferentes contradições, que aqui também já observamos, que nós podemos dizer, para simplificar, do judeu-cristianismo, mas que, no fundo, é do reconhecimento de que existe uma autoridade, mas que é uma autoridade que nos informa. Chamemos disso encarnação. E estou convicto, como historiador, de que o fenómeno religioso, que é essencialmente um fenómeno de vinculação, quando estudamos a religião, está em jogo São Vinho e o sentido desse vinho. Dizia eu que na modernidade o que está mesmo em jogo é como é que em cada momento se enunciam esses vínculos. Se quiséssemos a passagem do mundo antigo ao mundo moderno é uma transformação profunda da noção de vínculo,
da sujeição para o vinho, exatamente do drama que aqui foi falado, que é o da liberdade. Há uma obra muito interessante do Gustavo, exatamente sobre acerca da liberdade. E, portanto, eu vou tentar analisar muito brevemente estas duas constantes estruturantes da leitura da cultura portuguesa. Então, se tomarmos a cultura portuguesa no sentido da modernidade contemporânea, ela anda sempre à volta desta questão da decadência e de uma predestinação, que é uma predestinação que aí é curiosa, que é uma predestinação que tem a ver com o passado e que tem a ver também com o futuro. E que questões aí se colocam? Eu, contudo, devo começar por dizer o seguinte: dou-me conta que na conversa que tivemos ontem hoje, a palavra insuficiência não apareceu. Não apareceu, quer dizer, como experiência. Ora, o que eu tenho noção, no que diz respeito, e agora vamos circunscrever, sobretudo, à sociedade portuguesa, é que há uma visão persistente da insuficiência da história nacional. E porquê? Porque há um peso muito grande de que a história nacional, à qual nós nos referimos, foi sujeito a uma queda em algum sítio se caiu, e que, portanto, há uma predestinação sempre evocada, mas que acaba por não ser nunca realizada. E eu vou ler alguns textos ao longo da minha exposição, que penso ser breve, porque, seguindo um mestre que tive, que era o Manuel Antunes, ele dizia que muita da nossa boa teologia, nesta modernidade contemporânea, estava exatamente na poesia e na literatura. E vou ler um texto que é um texto romântico de um homem importante, e verão porque é que ele é importante, que é Herculano e a Harpa do Crente. A Harpa do Crente é um livro extraordinário do ponto de vista da reflexão que um homem formado pelos oratorianos podia produzir. A Harpa do Crente é uma obra que surge depois da experiência da Guerra Civil, e ele diz a certa altura: minha pátria onde existe? Depois com um ponto de exclamação: é lá somente. Ó lembrança da pátria acabrunhada, um suspiro também tu me has pedido, um suspiro arrancado aos cheios da alma, pela ofuscada glória e pelos crimes dos homens que oração e pelo opróbrio da mais ilustre das nações da terra. Está aqui resumido o que eu queria dizer desta ambivalência. E ele acrescenta mais adiante: o escravo português agrilhoado, esta expressão, carcomiu-se lhes deixa junto às lousas os decepados troncos deste arbusto, por mão dele plantada à liberdade e por tiranos derribado em breve, quando pátrias virtudes se acabaram com um sono da infância. Há aqui um elemento muito interessante, que é um elemento vivencial, e eu digo isto porquê? Porque todos vocês já ouviram falar, pelo menos através do pequeno estudo que eu fiz, sobre o Abel da Silva. O Abel da Silva é um católico que, quando escreve poesia, eu situo exatamente, analisa a espiritualidade do Abel da Silva, a partir da poesia que ele escreve, praticamente encontramos esta linguagem. Portanto, Herculano é provavelmente o autor
que maior fecundidade gerou numa certa visão que é romântica de união, mas que é simultaneamente a relação entre decadência e predestinação no sentido da luta contra os tiranos. Não. Bem como um cadáver já corrupto, a nação se dissolve e em seu lutar o povo envolto em miséria dorme. Há aqui, neste poema, que é um poema certo, não tem muitos, há aqui esta noção do dormitar, que normalmente as pessoas correm lá todas para o Sebastião, para o sebastianismo, para nós. Eu não vejo assim. Eu vejo a profunda associação com as palavras que estão ditas na proclamação do levantamento militar de 1820, de agosto de 20, e depois dos grandes debates nas Cortes Constituintes, que é o problema, o povo envolto na miséria dorme. É preciso acordá-lo. E se nós repararmos, esta é a grande mitologia sobre a nação portuguesa. Até agora. Se tomarmos mesmo que for dito sempre com devida atenção na linguagem. Assim foi em 1910, assim foi em 1926 e assim foi em 1979. O povo dorme. E perante a miséria do povo, numa nação que se dissolve, risque também o meu nome e não me deixe na terra variar, órfão de pátria. Então, um tema também muito invocado, que é ser órfão de pátria. De que pátria Herculano está a falar? E aqui eu penso que há um translado, é isto que eu entendo na secularização. A secularização não é um desaparecimento da religião, às vezes até excesso dela, mas é um translado, porque é dessa pátria, porque Herculano, a religiosidade herculana é muito veto-testamentária. Ele é muito profético, ele é muito. É uma pátria, é uma nação produtiva. É uma nação produtiva. E neste ponto de vista, o que é que eu posso, como historiador, aqui acrescentar já tanto que foi dito? Nós temos, nesta modernidade contemporânea, esta ambivalência persistente entre uma noção de queda e uma noção de que estamos destinados a algo que é superior, que é da ordem quase do chefe. Já veremos isso mais adiante. A predestinação parece-me então que é um signo. Que nós sabemos, e pelo que já foi durante estes dias visto, presente de uma maneira ancestral na edificação social. Quer dizer, a edificação social. O professor Jacinto Farias dizia há bocadinho uma coisa importante, não é? Que a salvação tem uma dimensão que não é meramente individualizada. E é isto que me interessa como historiador, são as implicações, mesmo em termos secularizados, isto é, deslocar, mas deslocar, colocados noutros âmbitos, desta dimensão coletiva. Em torno dela, da predestinação, desenha-se uma elaboração de sentido e de sentido coletivo, que é providencialista. E isto é muito importante. Eu estou a caracterizar, estou a afirmar, cuja distinção, primeiro ser mistério, aponta para uma determinação exterior
que marca o devir e a realização de uma ordem que é fim e princípio. A predestinação situa-se no âmbito, que não foi o âmbito, por exemplo, do professor Jacinto Farias, mas que se pode situar claramente na teologia política, que é uma coisa, por exemplo, que eu penso que nós, historiadores, damos pouca atenção, porque reduzimos a teologia política ao problema das relações igreja-Estado. E a minha questão é essa. A minha questão é como é que as ideias que exprimem a natureza da vinculação, portanto, do religioso, se expressam socialmente e que, no fundo, expressam alguma coisa extremamente importante, que é uma noção societária providencial. Isto é importante porque eu creio que isto aproxima de muitas outras realidades, que é que a sociedade não pode deixar de ter esta dimensão providencial, porque a sua vocação é não abandonar os seus membros. O que faz com os que não são os seus membros é outra assunto. Mas a nação, por natureza, envolve sempre um grau de providencialismo, que, apostando numa ordem, transporta simultaneamente rupturas e permanentes. E eu agora, peço desculpa, porque eu trouxe os textos porque não sabia muito bem onde cortá-lo, e vou dar um salto. E vou invocar um texto que não se fala muito hoje, porque foi visto na linha da crítica histórica. E a mim não me interessa esse texto na linha da crítica histórica, interessa-me como a construção de alguma coisa, ou pelo menos da narrativa de alguma coisa, que estabelece a predestinação e o providencialismo próprios da cultura portuguesa, do imaginário português, e vocês já vão perceber porque é que o plano é importante, porque ele vai romper com esse imaginário. Que merecimento achastes, meu Deus, em um tão grande pecador como eu, para me enriquecer como ser tão soberano? Se o fazeis por me acrescentar a fé, parece não ser necessário, pois vos conheço desde a fonte do batismo por Deus verdadeiro, filho da Virgem Sagrada, segundo a humanidade e do Padre eterno para a geração divina. Melhor seria participarem os infiéis da grandeza desta maravilha, para que, abominando seus erros, vos conhecessem. O Senhor então, com suave tom de voz, que o príncipe pôde bem alcançar, lhe disse estas palavras: não te apareci deste modo para acrescentar tua fé, mas para fortalecer o teu coração nesta empresa e fundar os princípios do teu reino em pedra firmíssima. Tem confiança, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as mais que deres aos inimigos da fé católica. Tua gente achará pronta para a guerra e com grande ânimo. Pedir-te-á que, com o título de rei, comece esta batalha. Não duvides do aceitar, mas conserva livremente a petição, porque eu sou o fundador e destruidor dos impérios do mundo. E em ti e tua geração quero fundar para mim um reino por cuja indústria será meu nome notificado a gentes estranhas, e porque teus descendentes conheçam cuja mão recebem o reino. Comprarás as tuas águas do preço como comprei o género humano, e daquele porque fui comprado dos judeus, e ficará este reino santificado, amado de mim pela pureza da fé e excelência da piedade.
Monarquia Lusitana, António Brandão, não. Que é um texto que normalmente é posto como crítica da historiografia, que vai depois ser superada pelo estudo de biografia, não. Mas aqui não me interessa a historiografia alcobacense em si. Aqui interessa a construção do mito, desta predestinação do reino, que Herculano em 1850 dirá que não tem consistência. Isso interessa não para ir de longe, mas para dizer exatamente que nós estamos diante de alguma coisa que tem a ver exatamente com a importância da teologia política e com, dentro da teologia política, desta realidade, que é uma construção, é uma leitura. Isto é uma leitura da realidade do reino. É muito curioso também, e eu fui atrás hoje, eu fui me meter ali com as coisas da professora Zulmina. Porquê? Porque eu tenho uma visão um bocadinho excessivamente abrangente de modernidade para alguns gostos, não é? Que é um homem que todos citam como um ilustrado, que é Luís António Guerra. Quem é que vai discutir que Luís António Guerra não é ilustrado? Mas quando ele, no capítulo sobre o ensino da história, ele tem uma visão que não está longe da visão do Bossuet, em certo sentido. Ele também se situa aqui no Fenelon. E que história é essa? Bem, Bossuet é a última a querer construir uma história universal compatível, o último, no certo sentido, o último grande, uma história universal compatível com a história da Bíblia. E ele aqui refere que é preciso conhecer a história da Bíblia para poder reler a história dos reinos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a problemática da predestinação, a problemática da decadência, porque a decadência está associada ao problema do pecado, tem um conteúdo teológico, mas para nós historiadores tem um conteúdo teológico que é também traduzível num conteúdo societário, quer de interpretação da realidade, quer de legitimação. Porque por isto que nós estamos aqui a conversar, a palavra legitimação dá logo um sentido, às vezes um bocadinho de legitimação. Querem-se legitimar. Não, mas a legitimação é aquilo que permite que uma determinada ordem tenha valimento em relação ao outro. E não há vinculações sociais sem legitimação. Ora, o que eu quero avançar é assim, correntemente e evocando de maneira superficial João Calvino, tem havido uma forma, uma certa maneira de entender a predestinação de forma distinta ou autónoma da misericórdia divina. E é preciso dizer de uma vez por todas, em Calvino há uma relação, ao Calvino, ou em toda a grande tradição sobre a predestinação, há o elemento misericórdia. Porque a misericórdia, no fundo, é o amor de Deus, que, no fundo, é também, segundo alguns ministros e alguns autores, é o não saber. É o não saber. Este ato, o hiato entre predestinação e misericórdia, que não pertence, do meu ponto de vista, ao pensamento calvino, dissocia a questão central da correlação entre justiça e salvação. E isso é uma ruptura da modernidade contemporânea. E que, de certa maneira, tem a ver com um outro tema, que é a relação entre separação e autonomia de campo. E essa sim foi crucial na delimitação
do pensamento reformador evangélico tinha isto é, o pensamento reformador católico e protestante. As reformas foram feitas em todos os anos. Havia uma correlação estreita entre justiça e salvação. E a modernidade contemporânea, por razão de processo de secularização, autonomiza estes dois campos. Está a ver que nós passamos a ter o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde. E isto é importante. Não estou a brincar, estou a falar a sério. O conjunto dos movimentos religiosos reformadores sustenta, em muitos aspectos, a emergência do Estado moderno. Também estamos de acordo. E do Estado moderno enquanto Estado-nação, na medida em que a confessionalidade foi fator determinante da identidade e na definição das fronteiras dessa nação. A nação católica, a nação protestante, a nação. Fronteiras que estão bem para além da territorialidade. E aqui já foi focado esse aspecto. Não sei se estou a ser suficientemente claro. Essa, para além da territorialidade, vai-se acentuar ainda mais com a modernidade quando ao nacional se irá opor o universal. E é por isso que, provavelmente, é nos movimentos socialistas, ou no primeiro movimento socialista, que nós encontramos na cultura portuguesa aspectos de juntar de novo justiça e salvação. Eu não vou ler, porque é um texto grande, mas cito, está no jornal A Península, de 1852, portanto, contemporâneo da polémica do Herculano sobre Ourique. E em 52, José Vieira escreve um texto aonde reivindica. É uma sociedade em duas grandes divisões, uma forma o contraste da outra. É a heresia de Calvino socialmente realizada. Eleitos e pobres da fortuna, eis aqui os dois tipos gerais que a modernidade nos apresenta. Portanto, é uma reflexão sobre ricos e pobres, e depois ele avança, vai avançando, e surpreendentemente ele fala de Deus e da correlação entre Deus e os vícios humanos e de como é que agora a Revolução Social crescerá e será capaz de construir o quê? Uma harmonia universal. Vocês podem me perguntar, mas afinal de estar com esses três, mas isso é tudo secundário. Você, por exemplo, não falou na história do futuro. Está falado demais. Não falou nas decadências dos povos peninsulares da Inglaterra. Está a falar demais. Isso nós conhecemos. Mas é que esses grandes textos só têm relevância se forem incluídos no período da monarquia lusitana, no sentido que a monarquia lusitana, um pouco antes. Mas o Portugal no futuro é, no fundo, o quê? O desiderato, o grande horizonte da realização de um Portugal que não perdeu. O meu reino. Eu não me vou alongar, porque poderia ir, não vou alongar, porque seria muito mal para mim, mas, por exemplo, Garrett tem Portugal na balança da Europa, a destriça de é muito curioso, nós não saímos do terreno do cristianismo. E Portugal na balança da Europa, ao comparar com a experiência americana, ele vai exatamente sublinhar a importância da religião. Mas aqui a religião dele é o cristianismo, mas é aquilo que eu muitas vezes costumo dizer, e que dou o valor particular a valor, que é a problemática da vinculação. O mundo moderno não é um mundo que se esgota no individualismo. O grande problema, se quisermos, a tragédia, pegando as suas palavras, a tragédia
e até fazendo aí a distância do Carlos Silva costumava fazer muito em tragédia e drama, a importância da tragédia, é exatamente ao nível do filme e da consistência do filme. Por exemplo, toda a sociedade portuguesa, toda a cultura portuguesa tem que anda em torno do filme. E se quiséssemos ter alguém expressão disso, e que é, no fundo, um católico secular, na sua historiografia, é Oliveira Martins. Que é muito curioso, que ele começa a história de Portugal citando a Coelho. E depois é curioso para ele a importância da sociedade como corpo. E porquê é que eu descobri isto como? Porque li algumas coisas, certo? Mas porque o Aponte da Silva tem uma obra que é sobre a historiografia portuguesa. Ele concorre à Faculdade de Letras com uma obra sobre a historiografia portuguesa. E o filão que vem, que ele estabelece, portanto, é um católico legitimista, portanto, ligado à noção da nação, jornal legitimista. E ele, no fundo, que é um homem que defende a separação, e vocês podem dizer, mas que relações é que isto tudo tem a ver com as coisas? É porque, no processo de secularização, do meu ponto de vista, a correlação entre a predestinação que uma nação está e a sua liberdade só pode ser evidenciada num quadro de separação. Porquê? Porque a vivência religiosa expressa em vínculos não pode já ser de maneira coativa. Estamos de acordo? Podemos dizer logo, já não pode ser coativa, mas ela fundamenta-se na liberdade de uma interioridade que é, antes de mais, uma espiritualidade. Eu estou convencido que andar à procura, mesmo, por exemplo, agora no campo evangélico, o Eduardo Moreira, quando escreve sobre a crise nacional, que entra perfeitamente dentro deste esquema que eu há pouco escrevi, o grande objetivo dele é melhorar o país. E melhorar o país não significa torná-lo necessariamente, obviamente, para os católicos é torná-lo católico, para os evangélicos torná-lo evangélico. Mas na impossibilidade disso é a liberdade da autonomia da espiritualidade, que nos autores, como Oliveira Martins, dessa Queiroz, ou se quisermos a geração de 70, é o problema da virtude cívica. E a virtude cívica aparece como mediação entre a possibilidade de superar a queda, a corrupção, a decadência e alcançar aquilo a que a realidade social está destinada. E isso é muito curioso, que é num texto que o Essa tem sobre o povo, quer nos textos que estes autores escrevem sobre a felicidade. E termino com uma frase que é muito curiosa. É que na cultura portuguesa, entre 1850, vamos por assim, e 1870, há um património de reflexão sobre o cristianismo que não foi feito nas instâncias eclesiásticas. Estou-me a referir à Oliveira, a Oliviana, Pedro Oliviana, desculpa, a defesa do racionalismo, a análise da fé, que é um grande texto lógico, bem organizado,
E, por exemplo, uma outra obra, Filosofia da História do Cristianismo, do Joaquim Rodrigues de Brito. Este é da Escola Politécnica de Porto, ligado lá, professor de matemática, e este está ligado à História e ao Direito em Coimbra. Ele não acaba esta obra. Não vou aqui meter a crítica do Sampaio, a crítica à religião cristã, do Sampaio Bruno, porque as obras mais importantes do Sampaio Bruno situam-se posteriormente, mas Sampaio Bruno tem uma obra fundamental, que é a questão de Deus. E, portanto, o que eu estou a dizer, o que eu quero dizer, se quer dizer alguma coisa. Normalmente o discurso historiográfico refere e descreve acontecimentos, mas não se surpreende com eles. Falta às vezes ao historiador a capacidade de se surpreender com ele. Não se trata de uma exaltação, não é perder o controle, mas é ficar surpreendido, por exemplo, como é que há tanta profundidade em muita da nossa poética, em muitos dos nossos romances, em muita da literatura que está fora do território do eclesiástico, e que provavelmente é nessa literatura que está a possibilidade de encontrar saídas para a problemática de decadência e predestinação. Porque o excesso, e isso o João Gallimard chamava a atenção, o excesso de insistir na queda, o excesso de insistir no pecado, o excesso que a pregação teve, que a espiritualidade transformou, levou a que a predestinação provavelmente tenha-se coisificado e não se tenha liberto para algo que é mais da ordem, se quisermos, da lógica do amor, que é da lógica da abertura. Quer dizer, pegando uma coisa, é o mau entendimento do que é a metanoia, ou a metanoia, que é a conversão como abertura, e não como encerramento. E eu acho que está aqui uns eixos interessantes para a reflexão, como é que desde a modernidade medieval, passando pelo humanismo e pela complexidade das reformas do século XVI. Porque o grande problema, por exemplo, nós muitas vezes dizemos não houve reforma na Península Ibérica. Não é verdade. Houve manifestações de islamismo e houve a reforma católica, que é uma reforma. Não houve a reforma de Lutero. E a pergunta é porque é que teria que haver? Porque é que teria que haver? Porque o que é muito curioso é que, apesar de não haver essa reforma, houve um processo cultural e espiritual que conduziu a questões fundamentais, não de natureza tecnológica, mas essas que estou a falar, para as questões da modernidade, que é a relação entre os quatro pilares da modernidade, se me permitam assim, a correlação entre verdade e autoridade, liberdade e consciência, como realidades interligadas, mas necessariamente buscando a sua autonomia. O que é que isso tem a ver com o discurso das nações, sobre a nação? É que nós passamos, e vale a pena perguntar, e eu tenho dúvidas como historiador, é que nós passamos de uma nação predestinada para uma nação que aparentemente se interroga sobre o seu sentido e por vezes não tem consciência aonde é que está a sua espiritualidade. Não está, provavelmente, e aí o Ibel tem razão, tem certo sentido, que há coisas que nessa já não acreditamos. Mas a grande questão é saber se a problemática do religioso na modernidade
É acreditar no que é acreditável, ou se é acreditar na possibilidade que nos é dada pelo facto de vivermos em conjunto. Isto é, se é possível reformular o conteúdo, a percepção da predestinação enquanto comunidade social. E termino isto dizendo assim, nós, é muito curioso, não tenho nada contra, porque até esse dia me dá jeito de trabalhar, mas nós mantemos uma fixação no dia 10 de junho, como grande sim. Provavelmente o 13 de maio é mais importante para muita gente. O 10 de junho hoje já não é aquilo que era, a maioria das pessoas vai para a praia. E nós temos um problema como realidade nacional, que é, afinal de contas, somos filhos de quem? E esta pergunta é a pergunta da geração 70. É a pergunta da geração 70. E eu não entrei no modernismo literário, porque fiquei nestes clássicos. Porque, por exemplo, eu estou convicto que uma figura tão influente como a Oliveira Martins, uma figura tão influente como a Oliveira Martins, e eu isso já o expus com algum detalhe, imaginou com o Essa poder ter uma revista sobre as ciências da religião. Ele morre primeiro ao Oliveira Martins, mas não é por causa, não vamos à procura de eu ter descoberto a religião, porque provavelmente eu nunca perdeu a religião, não sei se me faço entender. É ele perceber que era preciso reformular as instâncias na sociedade do dizer o sentido do mundo. E desse ponto de vista, eu acho que não pode haver possibilidade de compreender socialmente falando a riqueza que aqui também foi apresentada nestes dias e que é ancestral da problemática da predestinação, não como um fatalismo, mas como uma potencialidade, se não houver essa resposta, quais são os lugares em que a modernidade contemporânea é capaz de falar do sentido. E aí, sim, nós temos que perceber que as igrejas já não esgotam essa instância. Nem mesmo o religioso tradicional. Mas, por exemplo, um programa como o da República não conseguiu responder a isso. O Estado Novo recorre à polícia. E, por exemplo, hoje, o Estado chamado democrático recorre a uma formulação que é a pluralidade do religioso. Mas eu disso tudo tenho menos citações para fazer e, portanto, retorno ao meu Herculano com minha pátria onde existe. E isto é muito importante quando, por exemplo, em Portugal hoje já se assiste a uma presença significativa de membros da sociedade que nem sabem que Deus, que Jesus apareceu a Afonso Henriques para que o reino existisse. Há uma ruptura profunda nesta modernidade contemporânea e que o binómio decadência-predestinação
é insuficiente. Foi onde eu comecei. Aqui não se falou ainda suficientemente da insuficiência. Ora, as sociedades precisam de falar das suas insuficiências. Porquê? Porque nem todas as sociedades podem triunfar da mesma maneira. Uma das coisas que termino mesmo, que é muito complexo, é que não pode haver toda a gente excelente, porque então o excelente torna-se normal. E provavelmente o mais relevante da sociedade é o normal e não o excelente.